20 plantas que crescem quase sem água. Você já tentou cuidar de uma planta e acabou esquecendo de regar? Ou mora em um lugar onde chove pouco e o sol é forte? Se sim, não se preocupe. Existem plantas que sobrevivem com quase nenhuma água, perfeitas para quem não tem tempo, paciência ou vive em regiões secas. Elas são resistentes, bonitas e fáceis de cuidar. Neste texto vamos falar de 20 plantas que crescem bem mesmo com pouca água, explicando como elas funcionam e por que são ótimas para o dia a dia. Por que algumas plantas precisam de pouca água? A maioria das plantas que aguentam seca vem de lugares onde chove pouco, como desertos ou regiões áridas. Elas desenvolveram truques para guardar água e não morrer. Por exemplo, algumas têm folhas grossas, como um cacto, que funcionam como uma garrafinha de água. Outras têm raízes profundas que buscam umidade lá embaixo da terra. E tem aquelas que simplesmente fecham os poros das folhas durante o dia para não perder água com o calor. É como se essas plantas tivessem um modo economia, ativado o tempo todo. Enquanto uma planta comum, como o manjericão, murcha em um dia de sol forte, essas sobrevivem semanas sem rega. Isso não significa que elas não precisem de água nunca, mas sim que aguentam muito mais tempo sem ela. 20 plantas que quase não precisam de água. Vamos conhecer agora 20 plantas que são campeãs em viver com pouca água. Algumas você já deve ter visto por aí, outras podem ser novidade. Todas são fáceis de encontrar em lojas de jardinagem ou até em mercados. Cacto, o mais famoso de todos. Existem milhares de tipos, desde os pequenos até os gigantes. Eles guardam água nas folhas, que na verdade são os espinhos, e no caule. Regue só quando a terra estiver completamente seca. 2. Suculentas, são como primas dos cactos, mas com folhas mais gordinhas. Exemplos, a planta jade, a echeveria e a zebra. Elas ficam lindas em vasinhos pequenos e são ótimas para quem viaja muito. 3. Aloe vera babosa, além de resistente, é útil. O gel dentro das folhas ajuda em queimaduras e hidrata a pele. Ela gosta de sol e regas espaçadas. 4. Agave parece uma planta de desenho animado com folhas pontudas e grossas. É usada para fazer tequila, mas também fica linda no jardim. Aguenta meses sem água. 5. Lavanda, além de cheirosa, é forte. Ela vem de regiões secas da Europa e adora sol. Regue só quando a terra estiver seca, senão as raízes apodrecem. 6. Sedum, pedra viva, uma suculenta que forma tapetes verdes. É usada em jardins de pedra e telhados verdes. Cresce até em rachaduras de calçadas. 7. Yucca, parece uma pequena palmeira, mas é super resistente. Tem folhas duras e pontudas. Sobrevive com pouca água e até em vasos dentro de casa. 8. Portulaca, 11 horas, uma flor colorida que abre só quando tem sol. Ela solta semente sozinha e cresce em qualquer lugar, até em vasos pequenos. 9. Espada de São Jorge, quase indestrutível. Sobrevive no sol, na sombra, com pouca água e até com luz artificial. Dizem que traz boa energia para casa. 10. Zamioculca, uma planta de folhas brilhantes que parece de plástico. É tão resistente que muitos a chamam de planta de escritório porque aguenta ar-condicionado e esquecimento. 11. Calanchoe, uma suculenta com flores coloridas. Ela guarda água nas folhas e solta flores mesmo com pouca rega. 12. Palmeira-leque, uma palmeira pequena que aguenta seca. Fica linda em vasos e dá um ar tropical à casa. 13. Avortia, parece uma mini aloe vera. Tem folhas transparentes e listras brancas. É perfeita para quem gosta de plantas pequenas. 14. Crassula, planta jade, uma suculenta que parece uma árvore em miniatura. Dizem que dá sorte e prosperidade. 15. Eufórbia, parece um cacto, mas não é. Tem seiva leitosa e espinhos. Algumas têm flores bonitas e aguentam muito tempo sem água. 16. Litops, pedra viva, essa é engraçada, parece uma pedra. Ela se camufla no solo e quase não precisa de água. É uma planta para colecionadores. 17. Rosário senecio-rovleianus, uma suculenta que forma bolinhas penduradas como um colar. Fica linda em vasos altos. 18. Dracena, uma planta de folhas longas e coloridas. Algumas variedades, como a Dracena marginata, aguentam pouca água. 19. Bougainvillea, uma trepadeira com flores coloridas. Ela gosta de sol e regas espaçadas. Fica linda em muros e cercas. 20. Grama amendoim, uma grama que não precisa de muita água e ainda ajuda a evitar ervas daninhas. É usada em jardins e até em vasos. Como cuidar dessas plantas? Mesmo sendo resistentes, essas plantas precisam de alguns cuidados básicos para ficarem saudáveis: luz,
A maioria gosta de sol, mas algumas, como as amioculca, preferem sombra. Observe onde a planta fica melhor. Rega. Só regue quando a terra estiver seca. Para saber, enfie o dedo na terra. Se estiver úmida, espere mais um pouco. Vaso. Use vasos com furos no fundo para a água escorrer. Terra encharcada apodrece as raízes. Terra. Misture terra comum com areia ou pedrinhas para ajudar na drenagem. Adubo. Uma vez por mês, coloque um pouco de adubo orgânico ou químico. Mas não exagere, senão a planta pode queimar. Por que ter plantas que precisam de pouca água? Ter essas plantas em casa ou no jardim traz várias vantagens. Economia de água. Você gasta menos com regas e ajuda o meio ambiente. Menos trabalho. Não precisa ficar lembrando de regar todo dia. Resistência. Elas aguentam sol forte, vento e até ar-condicionado. Beleza. Muitas são bonitas e dão um toque especial ao ambiente. Saúde. Algumas, como a aloe vera, têm propriedades medicinais. Dicas extras para quem está começando. Se você nunca teve plantas antes, comece com as mais fáceis, como a espada de São Jorge ou as amioculca. Elas quase não dão trabalho. Depois, vai experimentando outras. Outra dica é observar as plantas. Se as folhas estiverem murchas, pode ser falta de água. Se estiverem amareladas, pode ser excesso. Com o tempo você vai pegando o jeito. E não se preocupe se uma planta morrer. Até os jardineiros mais experientes perdem algumas. O importante é tentar e aprender. Conclusão: ter plantas em casa ou no jardim não precisa ser complicado. Com essas 20 opções que quase não precisam de água, você pode ter um espaço verde bonito e fácil de cuidar. Elas são perfeitas para quem viaja muito, tem pouco tempo ou mora em lugares secos. Lembre-se, todas as plantas precisam de um pouco de atenção, mas essas são as mais resistentes. Escolha as que mais gostar, dê os cuidados básicos e aproveite a beleza e os benefícios que elas trazem. E se esquecer de regar de vez em quando, não tem problema. Elas vão sobreviver. Aqui vão mais algumas dicas para ajudar você a manter suas plantas saudáveis sem muito esforço. Comece com poucas plantas. Assim você consegue observar como cada uma se comporta e aprende aos poucos. Uma boa ideia é escolher espécies que combinem com o ambiente da sua casa. Por exemplo, se o lugar é muito escuro, opte por plantas que gostam de sombra, como as amioculca ou a espada de São Jorge. Se bate sol direto, a suculenta ou o cacto são ótimas escolhas. Outra coisa importante é o vaso. Prefira aqueles com furos no fundo para a água escorrer. Isso evita que as raízes fiquem encharcadas, o que pode apodrecê-las. Se o vaso não tiver furos, coloque uma camada de pedrinhas ou argila expandida no fundo antes de colocar a terra. Isso ajuda a drenar o excesso de água. A terra também faz diferença. Para plantas que não gostam de muita água, use uma mistura mais arenosa ou com pedacinhos de casca de árvore. Isso ajuda a água a passar rápido e não ficar acumulada. Você pode comprar terra pronta para cactos e suculentas, que já vem com essa mistura ideal. Se você mora em um apartamento pequeno, não precisa desistir de ter plantas. Muitas das opções que não precisam de água crescem bem em vasos pequenos e até em jardins verticais. A Ripsalis, por exemplo, fica linda pendurada e quase não precisa de cuidados. Para quem gosta de flores, algumas plantas resistentes também dão cor ao ambiente. A Kalanchoe é uma suculenta que floresce em tons de rosa, vermelho ou amarelo e aguenta bem a falta de água. Outra opção é a Flor da Fortuna, que além de bonita, é super resistente. Se você tem crianças ou animais em casa, fique atento. Algumas plantas podem ser tóxicas se ingeridas. A espada de São Jorge, por exemplo, não é recomendada para casas com gatos ou cachorros. Já a Vortia, uma suculenta pequena e charmosa, é segura e fácil de cuidar. Não tenha medo de experimentar. Se uma planta não se adaptou bem em um canto da casa, tente colocá-la em outro lugar. Às vezes, só de mudar de ambiente ela melhora. E se você viajar por alguns dias, não precisa se preocupar. A maioria dessas plantas aguenta bem uma semana ou até mais sem água. Por fim, lembre-se de que as plantas trazem vida para qualquer espaço. Elas purificam o ar, deixam o ambiente mais bonito e até ajudam a relaxar. Com essas opções fáceis de cuidar, você pode ter um pedacinho de natureza em casa sem estresse. Escolha suas favoritas, dê um pouco de carinho e aproveite. Aqui vão mais algumas dicas para você ter sucesso com essas plantas que quase não precisam de água. Comece com poucas plantas, especialmente se você ainda está aprendendo. Assim, fica mais fácil observar como cada uma se comporta na sua casa. Algumas gostam de luz direta, como o cacto e a suculenta jade, enquanto outras preferem sombra ou meia sombra, como as amioculca e a lanterna chinesa.
Se notar que as folhas estão ficando amareladas ou murchas, pode ser sinal de que estão recebendo muita água ou muito sol. Ajuste aos poucos e veja como elas reagem. Outra coisa importante é o vaso. Escolha um com furos no fundo para a água escorrer. Isso evita que as raízes fiquem encharcadas e apodreçam. Se você gosta de vasos bonitos, mas eles não têm furos, pode usar um cachepô, aquele vaso sem furos por fora, e colocar a planta em um vaso menor com furos dentro dele. Assim, a água não fica acumulada. Também não precisa gastar muito com terra especial. Uma mistura simples de terra comum com um pouco de areia ou pedrinhas já ajuda a drenar melhor a água. Se quiser, pode adicionar um pouco de casca de ovo triturada ou borra de café, em pequena quantidade, para dar nutrientes extras. Mas lembre-se, essas plantas não precisam de adubo com frequência. Uma vez a cada 2 ou 3 meses já é suficiente. Se você mora em apartamento ou em um lugar com pouco espaço, não se preocupe. Muitas dessas plantas crescem bem em vasos pequenos. A avortia, por exemplo, fica linda em um vaso minúsculo na mesa de trabalho. Já a árvore da felicidade, ou pau de água, pode ser cultivada em um vaso maior e se torna um ponto de destaque na sala. E se você gosta de presentear, essas plantas são ótimas opções. Elas duram muito, são fáceis de cuidar e deixam qualquer pessoa feliz. Um vaso com um cacto ou uma suculenta bonita é um presente que não dá trabalho e ainda traz um toque especial para a casa de quem recebe. Por último, não se esqueça de limpar as folhas de vez em quando. Poeira e sujeira podem se acumular e impedir que a planta respire direito. Um pano úmido ou um borrifador com água são suficientes para deixá-las brilhando. Ter plantas em casa não precisa ser complicado. Com essas espécies que quase não precisam de água, você pode aproveitar todos os benefícios delas sem se preocupar muito. Escolha as que mais combinam com seu estilo. Observe como elas se adaptam ao seu espaço e divirta-se cuidando delas. A natureza agradece e você também. Agora que você já conhece algumas das melhores plantas que sobrevivem com pouquíssima água, é importante saber como escolher a certa para o seu espaço. Cada ambiente tem suas particularidades, e algumas espécies se dão melhor em certas condições do que outras. Se você mora em um apartamento pequeno ou tem pouco espaço, por exemplo, as suculentas são perfeitas. Elas crescem devagar e não ocupam muito lugar. A echeveria, com suas folhas em formato de rosa, fica linda em prateleiras ou mesas de centro. Já o cacto zebra, com suas listras brancas, é uma opção moderna e cheia de personalidade para quem gosta de um visual mais descolado. Para quem tem um quintal ou varanda, plantas maiores e mais resistentes podem ser uma boa pedida. A espada de São Jorge é uma das mais famosas. Além de quase não precisar de água, ela é conhecida por ser resistente e até ajudar a purificar o ar. Outra opção é a pata de elefante, que tem um tronco grosso e folhas longas, dando um ar tropical ao ambiente. Ambas são ideais para quem viaja muito ou esquece de regar as plantas com frequência. Se você gosta de plantas que florescem, mesmo com pouca água, a lavanda é uma excelente escolha. Além de bonita, ela exala um perfume delicioso e atrai borboletas. Outra opção é a rosa do deserto, que tem flores lindas e um formato único, como se fosse uma árvore em miniatura. Ambas precisam de sol direto para florir bem, então são perfeitas para áreas externas com bastante luz. Para quem tem crianças ou animais de estimação em casa, é importante escolher plantas que não sejam tóxicas. A avortia, uma suculenta pequena e cheia de detalhes, é segura e fica linda em vasinhos coloridos. Outra opção é o cacto macarrão, que tem espinhos finos e macios, diferente dos cactos comuns, e é inofensivo para pets e crianças. Se você é do tipo que gosta de mudar a decoração com frequência, as plantas que não precisam de muita água são ótimas porque são fáceis de transportar. Você pode trocar os vasos de lugar, criar arranjos diferentes ou até presentear alguém sem medo de que elas morram no caminho. Um vaso com uma suculenta jade ou uma aloe vera é sempre uma boa ideia para dar de lembrança em festas ou visitas. Outra dica importante é observar como a planta se comporta no seu espaço. Se as folhas começarem a murchar ou ficar amareladas, pode ser sinal de que ela está recebendo água de mais ou de menos. Mas não se preocupe, com o tempo, você vai pegando o jeito e aprendendo a identificar o que cada uma precisa. O legal é que, como essas plantas são resistentes, até quem não tem muito tempo ou experiência consegue mantê-las bonitas. Por fim, lembre-se de que as plantas trazem vida para qualquer ambiente. Elas deixam o ar mais fresco, a casa mais alegre e até ajudam a reduzir o estresse. Com essas espécies que quase não precisam de água, você pode ter um cantinho verde sem precisar se preocupar com regas diárias ou cuidados complicados.
Escolha suas favoritas, coloque em um lugar que você goste de olhar e aproveite a companhia delas. A natureza é generosa e com um pouquinho de atenção, ela retribui com muita beleza e bem-estar. E se você ainda está em dúvida sobre qual planta escolher, aqui vão algumas dicas para ajudar. Se você mora em um apartamento pequeno, por exemplo, as suculentas são ótimas opções. Elas são compactas, crescem devagar e ficam lindas em vasinhos na janela ou na mesa de trabalho. A planta jade, com suas folhinhas gordinhas e brilhantes, é uma das mais populares e ainda traz a fama de atrair prosperidade. Já o cacto redondo, além de super resistente, dá um charme especial com seus espinhos e formatos curiosos. Agora, se você tem um espaço maior, como uma varanda ou um quintal, pode investir em plantas como a espada de São Jorge ou a babosa. A espada de São Jorge é quase indestrutível. Sobrevive até mesmo na sombra e ainda ajuda a purificar o ar. A babosa, além de bonita, tem um gel dentro das folhas que é ótimo para queimaduras e hidratar a pele. Basta quebrar uma folhinha e passar no local machucado. Outra planta que vale a pena ter é a zamioculca. Ela tem folhas brilhantes e escuras que dão um toque elegante a qualquer ambiente. E o melhor, ela aguenta meses sem água e até esquecimentos de rega. É perfeita para quem viaja muito ou costuma se distrair com outras tarefas. Se você gosta de flores, a calanchoe é uma excelente escolha. Ela floresce em cores vibrantes como rosa, vermelho e laranja, e precisa de pouquíssima água para se manter bonita. Para quem gosta de um visual mais rústico, a planta pérola é uma gracinha. Suas folhinhas redondas e transparentes parecem pequenas bolinhas de vidro e crescem em cachos. Ela fica linda em vasos suspensos ou em prateleiras altas, onde suas pérolas podem escorrer como uma cascata verde. Já a planta fantasma, com suas folhas prateadas e quase translúcidas, dá um ar misterioso e sofisticado ao ambiente. Se você tem crianças ou animais em casa, é importante escolher plantas que não sejam tóxicas. A echeveria, por exemplo, é uma suculenta linda e segura, com folhas em formato de rosa. A palma de Santa Rita também é uma ótima opção. Além de resistente, suas flores coloridas chamam a atenção e não oferecem riscos. Uma coisa legal de ter plantas que quase não precisam de água é que você pode decorar qualquer cantinho sem medo. Que tal colocar um vasinho de cacto no banheiro? Como o ambiente costuma ser úmido, ele vai precisar de ainda menos água. Ou então enfeitar a cozinha com uma suculenta em um pote de vidro, que além de bonito, é fácil de limpar. Até mesmo o escritório pode ganhar vida com uma zamioculca ao lado do computador, trazendo um pouco de natureza para o dia a dia corrido. E não se esqueça, mesmo sendo plantas resistentes, elas ainda precisam de um pouco de carinho. Uma vez por mês, tire um tempinho para verificar se o vaso está muito pesado, sinal de excesso de água, ou se as folhas estão murchas, sinal de sede. Limpe as folhas com um pano úmido para tirar a poeira e deixá-las respirar melhor. Se notar alguma folha amarelada ou seca, retire com cuidado para não prejudicar o resto da planta. Com o tempo você vai perceber que cuidar delas é mais fácil do que parece. E o melhor de tudo é que mesmo com pouco esforço, elas vão retribuir com beleza, frescor e até um pouco de paz no meio da rotina. Então comece com uma ou duas plantas, veja como se adapta e vá aumentando sua coleção aos poucos. Cada uma tem sua personalidade e com um pouquinho de observação, você vai aprender a deixá-las sempre felizes e saudáveis.